Então vamos lá começar a leitura e a experiência com o primeiro princípio dos milagres, no capítulo 1, seção 1, página 3 do livro Texto de um Curso em Milagres. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Jesus ele vai trazer esse princípio algumas vezes durante o livro texto. Às vezes de forma bem direta mesmo, e às vezes não tão direta assim. Mas esse é um princípio que o contrário dele a gente experimenta a cada instante, quando a gente escolhe o sistema de pensamento do ego. Se a gente fechar aqui os nossos olhos, ou não fechar também, não tem problema. Mas se a gente parar por um instante aqui e olhar para um relacionamento específico, seja uma pessoa, seja o corpo, seja um pet, seja dinheiro, seja sua situação financeira, não sei. Qualquer relacionamento cujo treino parece se repetir, parece que é recorrente, que sempre volta. Quando a gente sente mesmo e faz contato com a sensação interna, sem intelectualizar, sem entender, explicar, só sentir a sensação interna que essa cena parece provocar, a gente pode pensar por um instante que o milagre resolveria isso na nossa mente agora. E nesse momento pode ser bem fácil para a gente ver essa ordem de dificuldade. Pode vir numa dúvida, pode vir no formato de uma dúvida ou uma sensação de que vai demorar para você ver esse irmão ou essa situação sem julgamento, com os olhos da verdade, com o perdão verdadeiro. Pode vir uma sensação de angústia, de dificuldade mesmo, de que isso vai ser difícil, demorado. E a gente experimenta isso muito facilmente, assim, se a gente for muito honesto, a gente escolhe isso muito, muito fácil, assim, porque aqui a gente acredita no impossível, na ideia de impossível. Então, aqui no mundo, existe possíveis e impossíveis, que é o impossível, ele traz essa ordem de dificuldade, é isso aqui, não tem jeito. Para isso aqui não tem saída. Para essa mágoa, esse equívoco, esse irmão aqui, nossa, não vai dar. São muitos anos que ele é assim, ele nasceu assim, ele vive assim. Eu conheço ele desde 1900 e bolinha, ixi, a gente já viveu tanta coisa. Isso é a ordem de dificuldade, essa sensação de que o milagre está no tempo, que depende do tempo para acontecer. E aí parece muito que sim, que existe um milagre que é maior e mais difícil, e que precisa de sacrifício, né, que precisa... É a ideia de que a cura ela deve ser repetida, de que a cura ela não é
inequívoca, que ela não é certa, que ela não é certa. É uma dúvida na mente. Será? Será que vai dar para a salvação realmente? Será que vai acontecer mesmo? Será que já aconteceu? É uma dúvida na mente. E se a gente aceitasse por um instante só esse princípio, a gente nem não precisaríamos de mais nada. Porque para Jesus não tem ordem de dificuldades. Porque para ele não há hierarquia de ilusões. E isso o ego não gosta. O ego, ele gosta de hierarquia de ilusões. Porque essa hierarquia, essa ordem, ter uma ilusão mais difícil, maior, é muito interessante para o ego, porque isso faz de você especial diante dos outros. Né? Então, eu tenho um problema, entre aspas, muito mais difícil de ser resolvido do que o da Débora. Nossa, esse da Débora vai ser fácil, esse milagre. Agora, aqui eu quero ver, Jesus. Então, isso me faz de mim especial na filiação, né? Que é um grande equívoco, né, na mente. É o equívoco, é a separação. E aí Jesus vem muito amorosamente e diz, olha, uma unha quebrada e sei lá, uma metástase, para mim é a mesma coisa. Ilusão. Tudo ilusão. 50 trilhões na sua conta bancária e nada, zero, para mim é a mesma ilusão. Tudo é ilusão. E o ego não gosta, porque nesse lugar a gente inevitavelmente reconhece que não há diferenças. E esse é um princípio muito prático. A gente consegue observar essa dinâmica reversa, né, na nossa mente, no dia a dia, no nosso dia, sim. E daqui também, a partir desse princípio, né, do oposto dele, é também quando a gente seleciona treinos especiais. É quando a gente não transfere a prática dos ensinamentos para tudo, o que faz tudo fica muito mais leve quando a gente transfere para tudo, ou quando a gente transfere cada vez mais para mais ideias, né? Então, essa mesma ideia de que existe uma ordem de dificuldades é do mesmo lugar que faz, é do mesmo lugar de onde surge a ideia de que existem treinos especiais, aqueles que eu vou expressar mais, aqueles que eu vou olhar com mais dedicação, aqueles em que eu vou me exaurir de tanto olhar. Eu já experimentei muito isso. Jesus, eu não sei mais o que entregar aqui. E todas as experiências disponíveis para o milagre, e eu focada num treino específico. Porque acreditando na ideia de que esse aqui é mais difícil, então eu preciso me dedicar mais, eu preciso entregar mais, eu preciso olhar mais, eu preciso. Sempre dessa sensação de falta, né? Isso a gente consegue observar no nosso dia, e aqui ele coloca isso por água abaixo, assim, não há ordem de dificuldades, olha para tudo, transfere para tudo, assim, transfere para tudo.
Pede para ver o milagre. Não foca só no que não é. Foca no que é. Foca no milagre. Confia, entregue e confia que ele recebeu, né? E às vezes aquilo vai voltar e tá tudo bem voltar, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não conhece nada, a gente não sabe o significado de coisa alguma. Aí a gente entrega, chama um companheiro poderoso, aí a gente expressa, a gente compartilha e a gente confia e a gente volta para o que é, volta para o milagre. Porque sempre tem milagre. Sempre tem milagre. Sempre, sempre. Sempre tem milagre. Na semana passada eu fiz um atendimento que foi exatamente isso. Quando a gente está muito transtornado, a pessoa parecia estar muito transtornada, parecia. E aí quando a gente vai olhando isso profundamente, tem tanto de milagre na mente, tem uma chuva de milagres, mas a gente está focado no que não é, naquilo que está ali latente, né? E tá tudo bem, tá vivo, aí a gente olha, a gente expressa e a gente volta para o que é. Jesus, eu quero um milagre. Cadê o milagre? Uma borboleta que seja, não tem problema. Pode ser que minha mente ache isso pouco. Uma luzinha no meio do quarto, que forme um arco-íris no meio da minha mesa. Qualquer coisa que me faça lembrar de você agora, eu quero milagre, eu quero milagre, eu quero milagre. Para a gente sair do medo, elevar a nossa mente mesmo, porque milagres só são vistos na luz. A gente não vê milagre no pânico. Só na luz. Milagres são vistos na luz. Então, quanto mais a gente vai transferindo para tudo, a gente vai recebendo, né, o que já está disponível, se nutrindo disso, se inspirando. É uma sensação, é uma poesia mesmo que a gente experimenta. Eu tenho uma sensação de poesia, aquele encantamento do milagre. Que você conta às vezes para uma pessoa que não sabe o que, né? Não estuda um curso, vai dizer, nossa, mas que besteira. Porque o milagre é sempre uma besteira para o ego. Sempre, sempre. Ele sempre vai achar uma tolice. Nossa, você acha que isso é milagre? É. E foi direcionado para você, assim, com todo amor e todo cuidado. Então, sempre tem milagre. Essa é uma oração que eu faço sempre quando eu estou muito identificada com um treino específico. Jesus, sempre tem milagre. Eu não estou vendo agora, mas cadê? Tem milagre aqui dentro, na minha mente. Mostra aqui, eu quero milagre. E aí, aos poucos, a gente vai sentindo o nosso coração se abrir. Aí vem o alívio, parece que vem uma aceitação de que está entregue, que ainda tem treino, mas por hora é isso, agora é isso, é o que eu dou conta agora. Aí depois vai vir mais um pouquinho, aí depois vai vir mais um pouquinho, mas tudo é o mesmo. Todos os milagres são o mesmo. E sempre tem milagre. Sempre tem correção. E Jesus é tão amoroso que no segundo princípio ele diz que milagres em si não importam. Ou seja, não importa o milagre em si. Se foi grande, se foi pequeno, se entrou um meteoro no quarto, iluminou tudo,
se foi a cura, aparente cura de uma doença física, ou um pássaro pousado, ou nada, porque o milagre na mente é uma correção na nossa mente, então não necessariamente a gente vai perceber os efeitos dele no mundo das formas, a gente vai ver isso em outro princípio, acho que mais para frente. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. É o amor que importa. Deus importa. Seu filho importa. O milagre não, em si mesmo, ele não importa, porque o milagre ele ainda é uma ilusão. Ele só é necessário no tempo. No céu a gente não precisa de milagres, porque o céu é perfeito, não tem equívoco. Então o milagre ele ainda está aqui como uma ferramenta de correção mesmo da nossa mente. Mas o que importa mesmo é o que a Jordana pediu, a paz na mente. É o estado de amor na mente. O milagre, ele corrige, é a correção. Mas o que importa mesmo é Deus. Deus é o fato, o único fato que importa. Sinto de compartilhar uma experiência que é bem simples, mas muito, acho que demonstra isso, assim. Nesse momento, né, que a Jordana trouxe das lives, que tinham as lives, né, que eu participava das lives, a gente tinha um time, né, e o Gabriel fazia parte do time, o Gabriel, que foi da Frequência do Amor. E uma vez eu fui compartilhar com ele um milagre, e ele estava muito presente, assim. Eu nunca mais esqueci disso, gente. Já tem 3 anos, e isso parece no tempo. Eu nunca mais esqueci. E isso sempre vem à minha mente, assim, em momentos específicos, essa cena, ela vem na minha mente. E eu sinto que é um lembrete mesmo, para praticar a verdadeira humildade, assim, que Jesus me convida. E aí eu fui compartilhar esse milagre com ele, e eu estava muito, muito, assim, na forma mesmo. Eu experimentei o milagre e por um instante eu me identifiquei com a forma, bem por um instante. E aí eu fui compartilhar desse lugar, sabe? Nossa, você não sabe o milagre que eu acabei de experimentar. E aí compartilhei, eu nem lembro qual que era a situação, porque eu acho que o que eu precisava receber era o que eu realmente recebi, assim. Eu realmente não lembro o que foi. E aí ele me ouviu todo o tempo, agradeceu quando eu terminei de compartilhar o milagre. E aí ele só falou isso para mim. Minha irmã, obrigada por compartilhar, mas não fica aí. Não se contenta com isso. Tem mais. E aí, na hora, eu senti, o ego gritou assim. Nossa, eu estava tão inspirada, e ele muito presente, falou, não se contente, o milagre em si, é isso aqui, o milagre em si não importa, é Deus. Obrigada por compartilhar, corrigiu a nossa mente, que coisa perfeita que é a correção. Mas a nossa meta é não se contentar, porque Deus tem mais milagres, tem muito aqui agora, agora. E era algo que tinha acontecido já, foi de um outro momento, não tinha acontecido naquele momento, né, naquele agora, digamos. E nossa, foi muito assim, perfeito assim para mim. Eu nunca mais esqueci, sabe, do que eu senti naquele momento de ser lembrada disso, de que nossa, realmente muita gratidão por esse milagre, porque milagres são naturais. Eu não preciso emoldurar ele,
Eu não preciso guardar ele numa caixinha na minha mente, porque eles são naturais, eles não param de acontecer. A cada instante, novo, e novo, e novo, e novo, e novo. Então, nossa, para mim é exatamente isso. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Que é essa avaliação que a gente faz da magnitude, né, e da beleza desse milagre. E aí no terceiro ele dá continuidade. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. Naturalmente, é natural. Natural. O amor que os inspira é o milagre real. É o amor que importa. É o amor que não passa. É o amor que tem real significado. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. Então, o amor é essa causa, Deus é essa causa que não passa, que não muda. E o milagre é essa correção na nossa mente de uma ideia, um equívoco, pensado, uma tentativa de pensar a parte de Deus, que foi corrigido, um pensamento corrigido. Simples assim. Mas o que importa mesmo é o amor. E na canção da oração ele traz isso de uma outra forma. Ele fala que da canção da oração, dessa experiência, né, desse chamado que nos atrai, né, a atração do amor pelo amor. Que o que importa na canção da oração não são as melodias, os tons, os acordes, ele usa essa analogia, digamos. O que importa é o amor que os inspira. Então, quando a gente está numa oração, ali entregando tudo que a gente pensa e sente, não importa se eu vou falar, se eu vou cantar, se eu vou ficar calada, se eu vou chorar, se eu vou rir, se eu vou dançar, não importa a forma da oração, importa o meu desejo, importa o amor que está ali, o meu desejo pela cura, o meu real desejo pela cura. Então não importa o que eu vou falar. Jesus não está preocupado com o nosso discurso perfeito, que a gente julga perfeito aqui. Ele nem está preocupado com nada. É o nosso coração, é essa canção, é esse amor mesmo. Então, aqui ele traz essa lembrança. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Todos os milagres, princípio 4 agora. Todos os milagres significam vida. E Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. Todos os milagres significam vida. Como o milagre é essa correção de um pensamento, né, de morte e assassinato, de medo, de culpa. O milagre, ele significa vida nesse sentido, ele remove, ele corrige a nossa percepção de morte, que isso aqui não é viver. Não é viver. Uma vez eu assisti uma entrevista de um estudante de um curso em milagres, depois eu posso até compartilhar com vocês. No WhatsApp, e acho que eu vou até colocar na descrição desse grupo do vídeo aqui no YouTube. E
como tem coisas que marcam a gente, né, que a gente ouve, que pega, assim, que a gente guarda, eu acho isso muito, muito lindo. E é uma entrevista de um residente, eu acho que é o Andy, da Live Miracles, do David Hoffmeister, não sei se é no México, em Utah, não sei, que é uma comunidade, né, para experienciar e viver os ensinamentos de um curso de milagres. E tem uma entrevista dele, um bate-papo dele, no canal da Frequência do Amor, em que ele conversa com a Paulinha Oliveira, e tem uma parte específica que eu nunca mais esqueci, eu acho muito perfeito, mexeu muito comigo essa fala dele. Ele teve uma experiência, assim, né, profunda, e ele teve essa sensação de que agora, quando ele teve aquela experiência, ele teve a sensação de, agora sim eu estou vivo, estou vivendo, como se antes ele tivesse morto mesmo, da experiência que ele teve, né, de contato mesmo com o amor ali, que ele sentiu, ele teve a sensação de que agora isso é vida, isso significa vida. Então, o milagre, ele traz significa vida porque ele é essa correção desse pensamento, desse sistema de pensamento, que é morte mesmo, né, assim, dor, culpa, sofrimento, cansaço, frustração atrás de frustração, enfim. E Deus é o doador da vida, o amor que os inspira. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisa saber te será dito. E a gente não sabe tudo o que a gente precisa saber. Às vezes a gente acha que sabe, mas a gente não sabe o que é esse tudo. A gente não conhece, porque naturalmente, automaticamente, a nossa mente traz para cá, aqui no mundo das formas. Mas a gente não sabe o que é esse tudo. É uma experiência desse tudo o que precisa saber te será dito. Então é uma experiência mesmo. Não tem palavras aqui que possam trazer essa experiência, assim, né? É através disso, mas não é exatamente isso, né? Princípio 5. Milagres são hábitos. Pensa, gente, milagres são hábitos. Pensa nos seus hábitos. Você acorda, você vai, aí você escova dente, você toma banho, sei lá, você toma. Todo dia tem os hábitos aí. Hábitos. E essa palavra é maravilhosa, porque a gente consegue entender, assim, né, a profundidade disso um pouquinho. Milagres são hábitos. É assim, ó. Esse é o convite, olha o convite de Jesus. Viver em milagres nesse hábito. Não um milagre como um evento pontual na nossa mente, que depende do tempo, que leva um tanto de tempo para acontecer na nossa mente. É hábito, a todo instante, é hábito, hábito. Não para de acontecer. Não acaba. Só quando não tiver mais correção a ser feita, né? E devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Aqui a gente volta para a ordem de dificuldades em milagres. Essa nossa fixação, às vezes, por um treino específico, eu quero um milagre aqui, eu quero um milagre aqui. Como se o problema fosse aquilo e a solução fosse
necessariamente tem que ser resolvido naquele lugar. E aí eu estou reforçando a ideia de que o problema é a forma, de que o problema é a cena, e Jesus não vai confirmar isso, porque isso não é real. O nosso único problema já foi resolvido, que foi a ideia de separação, né? Ah, pensamos que pensamos, né? E esse controle consciente, às vezes, está nesse lugar, onde a gente pode observar isso. Como que eu observo que há uma tentativa de controle consciente? Jesus, eu quero um milagre aqui, tem que ser aqui. Jesus, me mostra aqui. Eu tenho que ver aqui. Isso ainda está aqui, então não teve milagre. A gente acha muito que, às vezes, por a gente não estar percebendo, não tem cura. Ai, ainda não tem cura, não aconteceu o milagre aqui na minha mente, porque eu preciso. E um tanto de oportunidades, porque só tem um problema a ser resolvido, só tem uma solução que já foi dada. Então, eu não sei qual que é o problema, eu não sei como que resolve, eu não sei o caminho. Por isso esse convite para soltar e transferir. E aí, de repente, você percebe que aquilo não te incomoda, que aquilo não te pega mais, e você não sabe nem dizer como que aquilo foi dissolvido. Você fica, nossa, mas em que momento isso parou de. Em que momento eu parei de dar significado para isso? Milagre. Mas a gente não controla. Aqui é um milagre, eu preciso aqui do milagre nessa ideia, porque eu preciso de dinheiro. Então, eu preciso que você, Jesus, eu preciso de um milagre aqui, porque eu tô. Então, esse controle consciente, ele, muita ansiedade, aqui vem muito a sensação de não estar sendo ouvido, o ego entra aqui e diz, você não está sendo ouvido, você não está sendo visto, Jesus não está recebendo as suas entregas, você está perdoando errado, só porque eu estou em algum momento tentando controlar o que não é a minha função, não faz parte da minha função. Então, milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Quem é o único que guia de forma equivocada? O ego. Jesus não guia de forma equivocada. Então, a gente vai ter que olhar para toda a nossa arrogância, quando a gente olha para, quando a gente abre esse olhar, assim, interno mesmo, essa visão interna, e o ego entra, que, nossa, olha quantos milagres você está recebendo, hein? Você está treinando bem. Olha o tanto de milagre que você está compartilhando. Aí ele entra, aí é uma oportunidade de olhar para todas essas ideias. É uma maravilha, porque ele vai junto, né? Fazer as lições, ler o livro-texto, fazer o manual de professores. É só o ego ali mesmo, né? Tentando nos, nos atrasar, mas não tem como a gente não despertar, a gente já despertou, porque a gente nunca dormiu, parece, né? Jesus diz isso. Eu particularmente não sei como que é isso, mas eu confio nele. Então que a gente possa entregar mesmo, que a gente entregue essa oração. Jesus, eu quero viver em milagres, eu quero que realmente experimentar isso. Milagres são hábitos. Hábito não me surpreende. Eu não chego para Débora hoje e falo, Débora, deixa eu te contar, menina, eu escovei o dente. Você não acredita, eu tomei banho. Hábito não tem significado, é natural, né? É nesse lugar que ele está nos convidando a viver em milagres, de a gente ter a certeza de que nós estamos vivendo em milagres. E aí é importante a gente lembrar que é o mesmo que dizer que nós estamos vivendo em correção. Então, se é em correção, eu preciso olhar para tudo que é equívoco.
Por isso que não é, às vezes, por isso que muitas pessoas falam, né? Não, um curso de milagres não é um caminho, né, maravilhoso, assim, divertido, porque é da sombra para a luz. Então, se é em milagres, é em correção. Se é em correção, eu vou precisar olhar para os erros para entregar, para corrigir. E aí a gente precisa de ajuda para fazer isso como um aprendiz feliz, rindo disso, sem sentir a culpa. Esqueci, mas lembrei agora. E esqueci de novo, mas lembrei. Bora, Jesus, próximo. De um jeitinho diferente, com um jeitinho que ele nos ensina. Essa é a oração do meu coração. Não me sentir surpreendida a ponto de achar que o milagre em si importa, mas que seja um hábito, que seja que realmente natural. Princípio 6. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Simples assim. Se o convite é para que a gente viva em milagres, se eu não estou experimentando sensação de milagre, se eu não estou percebendo na minha mente, se eu não estou em contato com isso, que isso é um problema? Isso é um erro? Nossa, e agora? Não. Perdão. É só um convite para perdoar, para olhar com ele, para se relacionar com ele. Só pede isso. Oração, oração. Se eu não estou experimentando milagre, sensação de correção na minha mente, e ele deixa claro, porque ele conhece a nossa mente. Se eu não estou experimentando, o que isso pede? Oração. Entre em oração, se mantém em estado de oração, na certeza de que é aquilo que vai te levar ao milagre, que é aquilo que vai te mostrar. E fica. Entrega. Não se contenta com algo errado que aconteceu. E aí a gente entra em oração, que é esse veículo para o milagre, essa entrega, e eu entrego o equívoco, e aí a minha oração, a escadinha, ela vai subindo, eu saio dos específicos e vou para uma oração diferente, aí vou aprofundando, e aí nesse momento, a minha oração é esses princípios 7. Jesus, milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Eu sei que tem aqui um processo de purificação que eu não entendo, que não está confortável, que parece que está muito difícil, que parece que eu não vou dar conta, mas você diz que milagres são um direito de todos. Essa purificação ela é necessária, mas milagres são um direito de todos. Eu quero milagres aqui. Eu quero experimentar isso. O que é isso? Quero uma experiência com esse milagre, com esse perdão verdadeiro. Me leva além. E aí a gente ora, entrega, e firme nesse lugar. Eu tenho direito a milagres. Direito. E não sair disso, mesmo muito equivocado, mesmo muito triste, mesmo muito angustiado. Eu tenho direito a milagres. Eu tenho direito. Nem eu acredito nisso agora. Nem eu me sinto merecedor disso agora. Mas se eu tenho um sim para um curso em milagres, se eu quero, se o meu desejo é acreditar que ele ditou isso aqui, eu preciso me lembrar que foi Jesus que ditou. Então, foi Jesus. Então, eu vou dar esse voto de confiança. Eu não estou acreditando, mas eu quero experimentar, eu quero que você me convença disso. Isso sempre me ajuda, sabe, a
alinhar minha mente também. Nossa, mas quem que falou isso aqui? Fui eu? Foi a Helen? Foi quem que falou isso aqui? Foi Jesus. Eu acredito nisso? Eu quero muito acreditar. Então, eu preciso dar um passo aqui de confiança. Preciso que você me convença disso aqui. E aí ele faz a festa, né? A nossa mente sai limpando, e é milagre, que a gente, é tanto milagre que a gente nem percebe, muitas vezes. Milagres são direito de todos, antes a purificação é necessária. Tinha alguma coisa aqui que parece que saiu. Amém. Realmente desapareceu. Princípio 8. Milagres são curativos porque suprem uma falta. Todo equívoco, todo pensamento de erro, de medo, de culpa, é do sistema de pensamento do ego. É do sistema de pensamento da falta, da escassez, esse pensamento, sistema de pensamento de escassez. Só. Simples assim. Sempre é o ego. Nesse sentido, o milagre ele corrige, ele tem esse efeito curativo, porque supre uma falta, não uma falta de uma coisa aqui no mundo, mas o que parece faltar é a lembrança do que eu sou. Porque se eu me lembrasse, se eu estou lembrado do que eu sou, se eu estou lembrado do amor naquele instante, nada falta. Mas se eu estou percebendo falta, eu estou automaticamente com o sistema de... Eu escolhi o ego. Então, ele supre uma falta, não é uma falta da comida, não é coisas específicas aqui. E pode acontecer, eu não sei, né? Mas eu sinto de sempre trazer para a mente, porque eu sinto um lugar assim de... É para todos, não é para alguns, sabe? Como isso vai ser, eu não sei na forma. Mas como é na mente, é para todos mesmo. Então, supre a falta dessa lembrança, essa lembrança, esse esquecimento temporário do que eu sou. Então, ele é curativo nesse lugar. Então, eu estou ali, Jesus, eu estou percebendo falta. Entro na minha conta bancária, não tenho, parece que eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Fico transtornada. Essa é a cena, um exemplo. Entrei agora no meu aplicativo do banco e tenho um boleto para pagar e parece que eu não tenho esse dinheiro e que é uma conta extremamente importante aqui no mundo e o que vai ser feito de forma prática precisa ser feito de forma prática e vai ficar claro. Mas o meu treino é me conectar com a sensação interna de falta, de problema, de limitação, de privação. Essa falta algo que parece que eu estou percebendo como dinheiro que falta na minha conta. Mas antes eu escolhi essa sensação. A gente sabe disso? A gente tem certeza disso? Não. A gente não tem. A gente acha que a gente sente depois que acontece aqui, que a gente vê aqui na forma. Mas Jesus diz que não. Que a gente escolhe antes, na nossa mente, o que a gente quer ver. Então, Jesus, eu estou percebendo falta. Eu estou percebendo erro, eu estou percebendo privação, limitação, escassez, que parece ser muito a minha conta bancária, mas muito, eu tenho tanta certeza. Eu tenho certeza que é isso. Mas me mostra aqui. Por isso que é importante a gente sentir.
Eu até postei no Instagram, porque está sendo muito prático aqui para mim. Permita-se sentir. Sinta o ódio, sinta essa sensação. O que é isso? Esse ódio, essa raiva, essa sensação de injustiça. Sente ela, sente. Esse olhar para dentro, sente, faz contato, fica aí. Você vai, isso aí de forma prática vai ser direcionado, você mesmo vai direcionar isso. Mas olha para dentro, sente. E na sensação, olhando essa sensação, essa tristeza, porque é uma tristeza, é uma dor da separação. Dói, dói, dói muito pra gente. Fazer contato com isso e ficar. E é aqui que o ego pega, porque a gente sente medo de sentir. Medo. Ele nos diz que a gente tem medo de sentir medo. Você já está no medo. Você já escolheu o medo. Não tem medo de sentir medo. O que a gente tem medo é da cura. A gente tem medo de ver que a gente está errado. E que Jesus está certo. Que ele tá nos conduzindo, ele sabe o que ele está fazendo. Então, o nosso medo não é de faltar dinheiro. Eu já estou com medo. Só que o ego diz que não, você tá sendo, né, precavido, assim. Seu medo é normal. Você tem que se proteger. Você já está no medo. E aí não tem milagre. Não tem milagre no medo. A gente precisa entrar em oração, se manter em estado de oração e realmente entregar essas ideias. Então, supre uma falta nesse sentido e são apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Parece que nessa dinâmica Jesus está mais lembrado. Parece muito que agora ele tem mais. Só porque ele está lembrado, a gente percebe dessa forma, a gente tem essa ideia, né, de que parece que ele tem mais, mas é porque ele escolheu um só sistema, ouvir só uma voz, ele tomou essa decisão. Então, a visão de Cristo, quando a gente olha para o nosso sistema de pensamento, de crenças e de equívocos, a gente parece que tem menos, temporariamente. Essa palavra, ela é perfeita. Temporariamente, ó, só parece, é temporário.